A úlcera péptica é uma lesão na parede do estômago ou do duodeno, a primeira porção do intestino delgado, que ocorre quando o revestimento protetor da mucosa gástrica é desgastado pelo ácido gástrico e pela enzima pepsina. Esse problema afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e, se não tratado, pode levar a complicações graves, como sangramento, perfuração e obstrução do trato digestivo. Vamos entender o que causa a úlcera péptica, como identificá-la e as melhores formas de tratamento e prevenção. Para começar, é importante entender a função do estômago e o papel do ácido gástrico no processo digestivo. O estômago é revestido por uma camada de células que produzem muco, protegendo-o contra o próprio ácido que ele secreta para digerir os alimentos. Esse ácido, conhecido como ácido clorídrico, é extremamente corrosivo e essencial para quebrar proteínas e auxiliar na digestão dos alimentos. Para evitar que o ácido danifique a parede do estômago, existe um equilíbrio entre os fatores agressivos, como o próprio ácido e a pepsina, e os fatores de proteção, como a produção de muco e bicarbonato, que neutralizam a acidez. Quando ocorre um desequilíbrio entre esses fatores, seja por excesso de produção de ácido ou por uma diminuição na proteção da mucosa, o revestimento do estômago ou do duodeno fica vulnerável e pode desenvolver uma úlcera. Entre as causas mais comuns desse desequilíbrio estão a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, o uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroides, conhecidos como AINES, e o estresse. A Helicobacter pylori é uma bactéria em forma de espiral que coloniza a mucosa gástrica e é capaz de sobreviver no ambiente ácido do estômago. Essa bactéria causa inflamação crônica e altera o equilíbrio protetor, aumentando o risco de formação de úlceras. De fato, a infecção por Helicobacter pylori está presente em até 90% dos casos de úlcera duodenal e em cerca de 70% dos casos de úlcera gástrica. Outra causa comum é o uso de anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco. Esses medicamentos inibem a produção de prostaglandinas, substâncias que desempenham um papel fundamental na proteção da mucosa gástrica. Sem essas prostaglandinas, a produção de muco e bicarbonato é reduzida, tornando o revestimento do estômago mais vulnerável ao ataque do ácido gástrico. É por isso que o uso prolongado de AINES é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de úlceras pépticas, especialmente em pessoas idosas ou com histórico de problemas gástricos. Além da Helicobacter pylori e dos AINES, o estresse também desempenha um papel importante no desenvolvimento das úlceras pépticas. Embora o estresse por si só não seja uma causa direta de úlceras, ele pode agravar os sintomas e piorar o quadro. Em situações de estresse, o organismo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, que aumentam a produção de ácido no estômago e reduzem o fluxo sanguíneo para a mucosa gástrica, comprometendo a capacidade de defesa do estômago. Os sintomas da úlcera péptica variam, mas o principal é a dor abdominal. A dor geralmente é descrita como uma queimação ou pontada na região epigástrica, que fica logo abaixo do externo. Esse desconforto tende a piorar com o estômago vazio e pode ser aliviado temporariamente pela ingestão de alimentos ou antiácidos. Outro sintoma comum é a sensação de plenitude ou inchaço após as refeições, acompanhada de náuseas. Em casos mais graves, a úlcera pode causar vômitos com sangue ou fezes escuras, que indicam sangramento no trato digestivo. Se você sentir esses sintomas, é fundamental procurar ajuda médica imediatamente, pois o sangramento é uma complicação grave que pode levar à anemia e até à necessidade de intervenção cirúrgica. Além do sangramento, outra complicação possível é a perfuração da úlcera, uma condição em que a úlcera atravessa toda a parede do estômago, ou duodeno, permitindo que o conteúdo gástrico vaze para a cavidade abdominal.
Essa condição causa uma dor intensa e súbita no abdômen, e é uma emergência médica que requer tratamento cirúrgico imediato. A obstrução do trato digestivo também pode ocorrer como resultado da cicatrização de uma úlcera, causando estreitamento e bloqueio do fluxo de alimentos. Para diagnosticar uma úlcera péptica, o médico geralmente realiza uma endoscopia digestiva alta, um exame que permite visualizar diretamente o interior do estômago e do duodeno e detectar a presença de úlceras. Durante a endoscopia, o médico pode colher uma amostra de tecido para testar a presença da Helicobacter pylori. Em alguns casos, são realizados testes não invasivos, como o teste respiratório de ureia, que também identifica a presença da bactéria. Exames de fezes para detecção de antígenos da Helicobacter pylori também são utilizados, especialmente quando o paciente não pode realizar a endoscopia. O tratamento da úlcera péptica varia de acordo com a causa. Se a úlcera for causada pela Helicobacter pylori, o tratamento consiste em uma combinação de antibióticos para erradicar a bactéria e inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, que reduzem a produção de ácido gástrico. Esse tratamento é conhecido como terapia de erradicação e tem uma taxa de sucesso de cerca de 90% na eliminação da infecção e cicatrização da úlcera. Nos casos em que a úlcera é causada pelo uso de AINES, o primeiro passo é suspender o uso desses medicamentos e, se necessário, substituí-los por analgésicos menos agressivos ao estômago, como o paracetamol. O médico também pode prescrever inibidores da bomba de prótons ou bloqueadores dos receptores H2, como a ranitidina, que ajudam a reduzir a acidez gástrica e a promover a cicatrização da úlcera. Além do tratamento medicamentoso, é importante adotar algumas mudanças no estilo de vida para ajudar na recuperação e prevenir o reaparecimento das úlceras. Evitar o consumo de álcool, café e alimentos picantes é recomendado, pois essas substâncias podem irritar a mucosa gástrica. Parar de fumar também é essencial, uma vez que o tabagismo interfere na cicatrização das úlceras e aumenta o risco de complicações. Outra dica é evitar refeições volumosas e dar preferência a refeições menores e mais frequentes, o que ajuda a reduzir a produção de ácido e facilita a digestão. A prevenção da úlcera péptica inclui evitar o uso excessivo de AINES e realizar o tratamento adequado para a infecção por Helicobacter pylori quando diagnosticada. Manter uma dieta balanceada, rica em fibras e baixa em alimentos processados, também ajuda a manter a saúde do sistema digestivo. Em casos de recorrência ou suspeita de complicações, o acompanhamento médico regular é essencial para monitorar a condição e evitar problemas mais graves. Embora a úlcera péptica seja uma condição que pode causar grande desconforto, ela é tratável na maioria dos casos. A combinação de medicamentos, mudanças na dieta e no estilo de vida, além do acompanhamento médico, permite que a maioria dos pacientes tenha uma recuperação bem-sucedida e evite futuras complicações. No entanto, é importante lembrar que a automedicação, especialmente com antiácidos e AINES, pode mascarar os sintomas e piorar a condição. Por isso, se você sentir sintomas persistentes de dor ou desconforto abdominal, consulte um médico para um diagnóstico adequado e tratamento adequado. A úlcera péptica é um exemplo de como o desequilíbrio entre os fatores de proteção e agressão no sistema digestivo pode causar danos à saúde. Compreender as causas e os fatores de risco é fundamental para a prevenção e o manejo dessa condição. Se você conhece alguém que apresenta esses sintomas, compartilhe este vídeo e ajude a disseminar informações que podem fazer a diferença na saúde digestiva.